como é que esse processo de execução ele é visto por todos nós? Vocês sabem muito bem que é o grande calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque o que a gente mais busca na execução, amigos, é a tal da efetividade. Ninguém quer mais trabalhar com aquele raciocínio do ganhei, perdão, mas não levei. Todos querem ganhar e levar. E essa falta de efetividade no processo de execução, vocês sabem muito bem, queridos amigos, ela advém de uma série de fatores, né? Nós precisamos cada vez mais de mecanismos efetivos, né? De mecanismos que tragam esta efetividade, desculpem a redundância, e que permitam que nós alcancemos, quando somos credores de uma determinada quantia, aquilo que nos é de direito. Quando somos obrigados, né? Quando alguém, perdão, é obrigado a cumprir uma obrigação de fazer, de não fazer, de entregar, que efetivamente também tenha esse cumprimento. O que nós queremos é chegar o mais próximo possível daquilo que nos seria devido. Por isso que esses dois trechozinhos são tão importantes, porque eu coloco para vocês o seguinte, é através da arquitetura do processo de execução que ocorre o inevitável contato entre o universo das leis e a realidade fática, não é? São coisas distintas, né? Então, quer dizer, nós temos o universo de leis, mas nós precisamos também ter uma realidade fática que dê efetividade àquilo que o ordenamento disciplina, não é? Pois regras, doutrina e jurisprudência são colocadas em um verdadeiro teste de performance diante do mundo dos fatos. Pessoal, quantas e quantas vezes a gente fala assim, puxa, cidadão está executando fulano, está executando Beltrano, e não consegue nem no cisbajude da vida, né? Nem no renajude, nem no infojude, não consegue de forma alguma obter aquilo que lhe seria de direito, né? Então, nós temos esse conflito, é um verdadeiro conflito mesmo entre o universo, né, do nosso ordenamento e a realidade fática. De nada adianta, essa segunda frasezinha que eu coloco para vocês, sofisticados conjuntos normativos e importantes teorias, se o credor não conseguir obter na vida real exatamente e praticamente o que ele já teria direito de obter se não fosse o inadimplemento do devedor e a necessidade do processo judicial. Então, o que eu quero dizer, né? Eu quero inaugurar esse bate-papo e eu estou muito feliz, muito animado para a gente conversar sobre execução. É um tema que eu gosto demais, pessoal. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que enquanto nós tivermos a execução como um calcanhar de Aquiles mesmo, da atuação do judiciário, porque o judiciário também fica limitado e não deixa de ser um calcanhar de Aquiles. Mas, acima de tudo, um calcanhar de Aquiles para aqueles credores, enquanto nós não conseguirmos essa efetividade, nós não vamos caminhar a lugar algum. Nós precisamos de mecanismos mais efetivos. Ah, Maurício, mas o 139.4, quando permite as medidas executivas atípicas, não é? Medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias, inclusive para a obrigação de prestação pecuniária, já é um avanço muito grande. Ok, eu concordo. Mas a gente vai ter que trabalhar aquela ideia de razoabilidade, de proporcionalidade. Quando é que nós podemos, por exemplo, apreender um passaporte? Quando é que nós podemos, para garantir o cumprimento de uma obrigação, apreender uma CNH, suspender a utilização do cartão de crédito e por aí vai. Claro que já tivemos mecanismos, até no CPC de 73, por exemplo, o Cisbajude, o Renajude, o Infojude, nós já tivemos mecanismos que deram mais essa efetividade, que trouxeram essa efetividade, mas nós ainda estamos longe. Melhoramos muito, melhoramos, né? E como eu sou muito poliana, como eu já disse para vocês, eu espero humildemente que nós continuemos melhorando para trazer essa satisfatividade que o credor tanto quer, tá bom? Bom, essas são as linhas introdutórias, para a gente compreender que não é porque o CPC traz regras, disciplina, o cumprimento de sentença, procedimentalmente falando, disciplina o processo de execução de título extrajudicial, procedimentalmente falando, que tudo que nós precisamos estaria ali reunido para trazer essa satisfatividade. Ainda não temos isso, mas quem sabe, né, num futuro, eu diria médio, longo prazo, a gente possa conseguir. Por quê, pessoal? Também porque tem um detalhe. O devedor, principalmente aquele devedor contumaz, ele vai fazer de tudo para não cumprir a sua obrigação. Cabe, obviamente, aos legisladores e depois, evidentemente, diante de uma interpretação daquilo que é legislado pelo Estado e, enfim, juiz, tentar chegar o mais próximo possível
dessa satisfatividade, dessa efetividade, mesmo diante de situações em que o devedor é contumaz. Aquilo que nós chamamos de devedor profissional, tá bom? Fechadas essas noções introdutórias, pessoal, eu não abriria mão de conversar sobre isso com vocês. Eu quero falar a partir de agora, já que vamos adentrar na teoria geral da execução, mas antes que a gente adentre propriamente, eu quero falar com vocês sobre liquidação de sentença. Maurício, espera aí. O que a liquidação de sentença tem a ver com a execução? Tudo a ver, não é? Tudo a ver, vocês sabem bem, amigos. Por quê? Porque nós vamos nos deparar com situações em que o quantum debeatur não consegue ser definido. E como eu vou, então, iniciar atos executivos se eu não tenho essa definição? Muitas das vezes, eu precisarei proceder à liquidação do objeto da sentença. Aliás, essa terminologia, liquidação de sentença, não é uma terminologia correta. Com muita humildade, eu digo isso a vocês. O que você liquida não é a sentença. O que você liquida é o objeto condenatório, né, que está ali mencionado naquele conteúdo decisório, ali na decisão que foi proferida. Então, você não vai liquidar a sentença, mas sim o objeto que ela traz consigo. Aí você consegue atingir um quantum debeatur, e aí sim você vai iniciar, é o que todos esperamos, né? Não precisamos pensar, né, numa possibilidade, até pensamos, mas não queremos, né? A possibilidade de liquidação zero, né? De prejuízo zero, de dano zero, não, a gente quer que chegue no valor, para que aí sim a gente comece a praticar os atos executivos, né? O zero, a liquidação zero, é quando nós não conseguimos, né, chegar a nenhum denominador comum, a nenhum valor, consequentemente a gente não pode iniciar os atos executivos. Por isso eu quero começar falando, repito, amigos, de liquidação de sentença, tá bom? E para deixar bem claro, já trago um julgado atualizadíssimo agora, amigos, e eu vou dividir com vocês um julgado atualizadíssimo. Deixa eu só encontrar aqui, ó, rapidamente, tá? Para colocar para vocês. Está aqui, pessoal. Esse aqui, ó. Da primeira turma do STJ de 15 de agosto de 2022. Relatoria do ministro Manuel Erhardt, desembargador convocado do TRF da 5ª Região. É um julgado de 15 de agosto de 2022, dizendo que a jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que o prazo prescricional para o ingresso da liquidação ou o cumprimento de sentença é de 5 anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. Amigos, isso tem tudo para cair numa prova objetiva, né? Então vale a pena a gente lembrar, até porque é um posicionamento que o STJ já vem trabalhando, e como nós temos esse julgado de 15 de agosto, eu resolvi aqui trazer para todos vocês, tá certo?